Boa tarde a todas, a todos. 40 a mais, sextou com elas, o nosso programa semanal sobre empreendedorismo feminino. A força da economia do Brasil está com as mulheres. É isso aí, não é, Raquel? Opa, tudo bem, gente? Como vocês estão? Mais uma sexta-feira aqui, eu e a Carmen, Raquel Fonteles, Carmen Leonel, com a corda toda para trazer aí uma mulherada de muita potência para inspirar vocês aí, homens e mulheres, tá? Porque a gente também tem ouvintes, né, Carmen? Ouvintes homens, bastante, inclusive, temos recebido muito elogio também aí dos homens, que esse programa tem inspirado aí bastante. Hoje nós temos uma convidada, a gente costuma dizer que toda sexta-feira nós temos uma convidada especial, né? Porque, de fato, são muito especiais. Na última sexta-feira nós tivemos a Drica, lá de Portugal, que falou um pouco sobre o cake design, que é o segmento dela, né? Aí da culinária também, uma profissional maravilhosa, que deixou aqui muitas dicas de como empreender fora, de como são ali os desafios. E hoje nós temos aqui, até para dar um segmento aí, né, nesse contexto da culinária, temos uma convidada muito especial, que é a Giovana Dantas. Eu acho que vocês devem lembrar. O nosso primeiro programa, lá em novembro do ano passado, foi com a Giovana, e nós pedimos para que ela voltasse aqui hoje conosco, para contar aí novamente a sua trajetória, que até mesmo porque de lá para cá aconteceram outras coisas legais com ela. E a gente vai dar seguimento aí, principalmente agora, né, Carmen? A gente está entrando na Páscoa e ela vai ter muito para contar para a gente, né? Já estou vendo coelhinhos da Páscoa andando pela nossa tela. E aquele sabor do chocolate de infância já está chegando, só de olhar para a Gi. É isso aí. A Giovana Dantas, gente, ela tem uma marca que é a Gigi Doces, que ela tem uma história muito legal de como ela começou, que ela começou vendendo trufas no Farol, ela já vai contar para vocês, e como se deu o processo dela para ganhar clientes, para fornecer o produto delas para outras empresas. Então, vou passar aqui a palavra. Giovana, seja muito bem-vinda, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Então, divide aí um pouco conosco, com as nossas ouvintes, aí, a sua história. Olá, Carmen. Olá, Raquel. Boa tarde a todos que estão aí ouvindo. Bem, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história. A Raquel já me apresentou, vou apresentar um pouquinho do meu trabalho na confeitaria. Como a Raquel disse, realmente eu vendia trufas na rua, vendia no Farol. E com a pandemia, nós tivemos que entrar para dentro de casa, né, nos resguardar. E eu fui aprender a trabalhar dentro de casa com as mídias sociais. Crescendo o trabalho com kit festas e a gente retomando aí o comércio e as pessoas, eu vi a necessidade de aumentar, né, o crescimento do meu negócio, porque como eu parei de trabalhar fora para cuidar dos filhos, né, que eu tenho 3 meninas em casa, na época eu tive a necessidade de trabalhar dentro de casa, cuidar delas, eu não tinha rede de apoio. Então, a solução foi o quê? A revenda, né? Passar o meu produto para os comércios. Então, saí oferecendo a minha trufa. Eu lembro que o meu primeiro cliente de trufa de revenda foi um ex-patrão meu. Eu trabalhava dentro do Snook Bar dele, levava os doces para as pessoas que trabalhavam lá. E quando eu decidi trabalhar só com os doces, ele foi o meu primeiro cliente. Então, assim, eu entregava a revenda, ia nos comércios, oferecia o meu produto, e o mais encantador, assim, sempre tinha lá uma mulher intermediária de todo esse trabalho, porque era esposa, era filha, era funcionária do estabelecimento, que me atendia, que muitas das vezes degustava o produto, então ali virava uma ponte para esse negócio, para a revenda do produto. E aí foi crescendo. Eu fui escalando a produção, escalando as vendas e oferecendo cada vez mais em comércio, um indicava para o outro. E a gente virou aí a Gigi Doces da revenda também. A gente atua com as festas, kit festas e a revenda em especial. Muito bom.
a gente sabe que não está aí por milagre. A gente sabe que não teve uma fadinha que veio com uma varinha de condão e pirlim pim pim, né? Então eu gostaria que agora você contasse para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes empreendedoras como foi e quando você sentiu necessidade de buscar conhecimento, aprendizado, e aonde você foi buscar conhecimento e aprendizado para ajudar você nessa jornada? Foi quando eu cheguei num ponto que meu negócio ele precisava pular, sabe? Passar, ir mais para frente, e eu fiquei perdida. Eu não sabia como fazer aquilo. Eu sabia produzir, mas eu não sabia como administrar tudo aquilo que estava acontecendo. Eu tive várias pessoas que me auxiliaram, mas em especial 2 lugares que me auxiliaram muito. O Sebrae, que foi aonde me apresentou a formalização, né? Através do Sebrae eu fiz a formalização, fiz o MEI. Ali dentro fiz um curso que eles oferecem de gestão de negócios, onde te dá um chão, né? Te apresenta o que a sua empresa representa, como você se oficializar ali, como você adquirir códigos e oferecer o seu trabalho para outras empresas de outros lugares, e a gestão do negócio, porque o que mais dá dor de cabeça e o que a gente mais tem dúvidas, geralmente, acho que para todos, é o financeiro, que é separar mesmo, assim, o que é seu, o que não é, como que eu vou fazer esse dinheiro dobrar, o que eu vou fazer agora, né? Agora eu produzo, mas o que eu faço com o que está entrando aqui? Como é que acontece? Então, esse foi um dos lugares, né, que me ajudou muito, me ensinou muito, muito mesmo, a tirar realmente o meu projeto do papel. Foi quando eu deixei de ser só a Giovana e entendi que, dali em diante, a gente ia ser a Gigi Doces. A Gigi Doces era uma empresa, porque quando a gente trabalha em casa, a gente duvida um pouco do nosso potencial. E a gente acredita que só porque a gente trabalha em casa, a gente não tem uma empresa aberta, a gente não pode crescer. E o crescimento existe sim, só que você precisa de ajuda, né? Você começa sozinho, mas você precisa de pessoas ali para te ajudar na caminhada. Inclusive, Carmen, você falando sobre isso, no último ano, eu fiz um curso maravilhoso, um projeto maravilhoso, com o Consulado da Mulher. O Consulado da Mulher também ensina, atende várias mulheres, não só aqui em São Paulo, como também no Sul, em outros lugares também. Se eu não me engano, eles estão em 4 cidades. Eles nos ajudam também na gestão de negócios e a nossa gestão pessoal. O consulado ele me ensinou muito a me enxergar como pessoa, saber que por trás da empresária existe um ser que tem que ser cuidado para daí estar à frente do negócio, porque quando a gente empreende, no começo a gente esquece muito, né? Esquece muito da gente, que a gente precisa se olhar, e assim, alavancar o seu negócio, também tirar ele do papel, né? Conhecer outras histórias, entender que você não é sozinha, que outras mulheres também passam pelo que você passa. A gente costuma dizer, infelizmente, assim, quem nunca se perguntou, né? Quem nunca se questionou, nossa, mas por que é tão difícil para mim? Por que eu sou mulher é mais difícil? Por que eu não consigo chegar lá? Né? Por que demora mais? Então, assim, aí você vê que outras mulheres também, e que às vezes, muitas das vezes, tem uma história, às vezes até mais comovente que a sua, e não desistiram, e chegaram ali, além. Giovana, em cima disso que você falou, é importante, a gente até tem falado um pouco sobre isso, né, Carmen, da importância da rede de apoio para mulheres empreendedoras e principalmente as que estão começando, né? Porque a gente percebe que realmente, isso eu falo muito aqui no programa, até por experiência que eu tenho em contato com alunas, eu trabalho muito com o público empreendedor, sobretudo mulheres, é muito comum muitas não se perceberem empresárias. E esses programas acabam ajudando a desenvolver esse lado, de fato. Eu lembro que eu tive uma oportunidade em outubro, acho que foi outubro de 2023, que eu conheci a Giovana em um curso que eu ministrei, que foi o Sebrae delas, né, que foi aqui em São Paulo. E aquele curso ali foi muito legal, porque foi exatamente isso que você falou, a gente se deparou num espaço
que assim, tinham diversas histórias, e é muito interessante, porque às vezes você para e fala, nossa, eu não tenho saída com a minha situação. Aí você vê a sua colega do lado falando que está numa situação pior ou igual que a sua, e ela encontrou uma saída e ela passa ali todo o caminho das pedras, de como que ela fez, e tudo aquilo já vai te abrindo a cabeça. Então, a importância das conexões e das redes de apoio, pelo que eu percebi aqui, foi crucial para o seu desenvolvimento enquanto empresa, né? Sim. Foi a presença dessas mulheres e do Sebrae, do consulado, de pessoas assim como você, foi muito importante na minha vida pessoal e profissional. Que legal. Porque me tirou da zona de conforto. Porque, assim, do jeito que estava bom. Porque eu tinha medo do que vinha depois. É o desconhecido, né? O crescimento para a gente é desconhecido. Então, destravou, tirou aquele medo. E eu comecei a olhar aquelas mulheres naquela sala, você naquele palco ali, ministrando, palestrando para várias mulheres. E eu comecei a observar que tinha ali mulheres que já tinham outras profissões, assim como eu tive, que tiveram medo também, mas foram empreender e viraram empreendedoras de sucesso. E eu entendi que, para mim, eu tinha que ir além. Não dava para ficar mais parada. Giovana, tem uma coisa que você comentou no dia do curso que me chamou a atenção, e até citei isso outro dia numa conversa, acho que com a Carmen e a Milena Bachir, que fez aqui com a gente também, do Inadequada. Você, no dia, comentou que você atuava num segmento que era um universo completamente masculino, que era açougue, né? Então, você já tinha esse desafio lá atrás, embora você já tivesse um dom. E por que eu estou entrando nessa questão? Quando a gente quando a gente está começando essa empreitada, né, empreendedora, a gente tem que estar prontos para lidar com diversas situações. Então, as tratativas, quando você não está devidamente preparada, sobretudo sua parte emocional, você não consegue se posicionar da forma correta, acaba muitas vezes bloqueando esse desenvolvimento, né? E você colocou no dia que você já tinha uma certa experiência com essa questão. Pode colocar, cara. Eu queria acrescentar a esse raciocínio para você falar sobre isso, Gi. Enquanto você foi descrevendo, né, essa sua trajetória, eu lembrei de uma frase, e é: crescer dói. Quais foram as dores que você sentiu dentro desse contexto que a Raquel nos colocou agora? Primeiro ali, quando eu trabalhei no meio eu era uma açougueira com 17 homens. Uau. Eu lembro que eu fiz uma CIPAT na empresa, eu participei, fui palestrante, era de segurança sobre o açougue, e eu lembro que ninguém sabia ainda que eu tinha sido promovida para açougueira. Eles não podiam saber. Não era tempo de saber por conta do comportamento, porque eu entrei como auxiliar. Uau. E na dia tinha uma ficha que eles assinavam o nome de presença. E um deles leu o meu nome e viu que a minha função era açougueira. E quando eu voltei para o setor, foi uma situação assim, era para ser avassaladora, mas eu coloquei minha cabeça ali no lugar na hora. Eu falei, não, eu tenho que estar à altura. Eu não lutei à toa para chegar aqui, para voltar para trás. Porque eles questionaram, como assim você ganha o mesmo que a gente? Como assim você... E foi muito difícil nesse dia. Não generalizando. Foi a questão ali, né, porque não teve um preparo, né? Eram 17 homens, era só homens. Eles até então não tinham contato com uma mulher na profissão. E eu era auxiliar. Eu era que pegava frango, colocava frango no saquinho, só que a que pegava frango começou a aprender a cortar carne, fazer gancheira, fazer atendimento. E a gerente, na época, que era uma mulher maravilhosa, ela decidiu me promover. Ela viu o merecimento e me promoveu. Mas, assim, foi algo que me marcou muito, algo que eu lutei tanto para conquistar, e eu tenho que esconder, não falar. Ninguém pode saber que você chegou até aí. Entende? Foi algo assim, doeu e foi muito difícil para mim na época. Mas eu consegui dar a volta por cima, porque, como sempre, né? Existe o ser humano aqui dentro, e eu tinha que voltar para casa, e eu tinha minha filha para sustentar, e eu precisava daquela renda. E eu decidi que eu não ia desistir daquilo. A mesma coisa foi quando eu saí da zona de conforto, que foi o quê?
trabalhava muito, ganhava pouco na confeitaria, chorei muitos dias, porque não administrava o meu tempo de trabalho, não administrava o meu financeiro. Imagina você fazer uma encomenda enorme, se ver cansada e, de repente, o seu caixa não existir. Não existe o seu caixa, porque você não administra, você não sabe. Então, foi o ponto que eu falei, eu tenho que sair dessa zona de conforto, eu tenho que aprender. Fazer doce eu sei fazer, mas não é só fazer doce. E eu tinha, assim, receio, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro para investir numa passagem para fazer. Foi quando eu comecei a colocar meu produto de revenda. Eu falei, não, eu tenho que ter um rotativo para trazer ingrediente, um rotativo para buscar conhecimento. Eu tenho que ter esse rotativo, porque, por incrível que pareça, eu recebi a ajuda, né, do Sebrae gratuita, mas eu tinha que disponibilizar até o lugar. E antes da revenda, eu não tinha condições nem de tirar a passagem para poder estar naquele lugar. E doía tanto saber que eu estava a um passo de sair daquele lugar, de onde eu estava, e não conseguia me movimentar, sabe? Movimentar, que eu digo assim, psicologicamente, porque a minha mente já acreditava que era só aquilo. Eu vou fazer doces aqui, tá bom, e eu vou vender por esse valor que tá ótimo. Aí você vai entrando no mundo da precificação, de entender o seu produto, de conhecer o seu cliente. Eu nem sabia o que era persona, que eu tinha que conhecer o meu público-alvo, sabe? Conhecer mais das pessoas que eu queria atender para poder atender com excelência, fidelizar um cliente. Eu não sabia o que era isso. E tinha medo. Mas aí quando eu desbravei, aí pronto. Fui para cima e não voltei mais para trás. Que legal. Vou falar uma coisa para vocês, viu? Hoje, o programa ainda não acabou, falta um pouquinho, a gente tem um tempinho ainda, mas eu já preciso falar. Hoje, o que você está trazendo, o que a gente está trocando aqui, é uma realidade, assim, tão na pele de tantas empreendedoras. Eu não sei se você lembra, mas todo curso que eu ministro, quando eu lido com empreendedoras, eu falo exatamente sempre a mesma coisa. Eu falo, gente, eu sinto as mesmas dores que vocês. Eu sei o que é não ter dinheiro para comer, porque empreendedor, gente, a gente sabe que passa por cada perrengue. A gente sabe. Tem dia que a gente pensa, quantas e quantas vezes a gente pensa em desistir. Estou errada? Só que está na veia, acaba não deixando, porque a vontade fala mais alto. Porque, assim, quando a gente acredita, dá certo. A gente só precisa, que foi o que você fez, Giovana, buscar redes de apoio. Às vezes, essa rede de apoio está em um consulado da mulher, como você bem falou aqui, o Sebrae, ou pessoas que passam pela sua vida, que de alguma forma podem te direcionar. Eu acredito muito nessa corrente, que quando você ajuda uma pessoa, você encontra pessoas no seu caminho também para te ajudar. E nesse universo que a gente vive do empreendedorismo, é muito isso, essa troca, né? Pode falar, Carmen. Eu também acrescento que um cliente bem atendido torna-se uma rede de apoio para o próximo e para o próximo e para o próximo cliente. Você não concorda, Gi? Eu concordo. Eu vou falar para você. É o famoso boca a boca. Isso. Né? Um que primeiro ele te ensina, porque você atende ele e através dele você aprende a atender o próximo. Se você atender ele bem, ele vai te recomendar para outras pessoas e realmente vai virando essa rede. Ele te apoia no seu trabalho, indica o seu trabalho, traz mais cliente para você. Ele ganha com você e você aprende com ele. É muito gratificante. Sem contar que, assim, no nosso universo, né, de alimentos, você lida muito com a expectativa das pessoas. Imagina que você está lá num momento que vai ser inesquecível. Então, assim, é muita experiência que eles compartilham com a gente. Eu amo a confeitaria, eu amo lidar com alimentos por conta disso também. Porque tem muito esse lado humanizado, esse lado humano, sabe? Ah, é um bolo. Não é só um bolo. É um bolo para comemorar uma data especial que vai marcar a vida de uma pessoa, e você fez parte daquilo. Você imagina a expectativa dessa pessoa ali, reunida com pessoas que ela ama, né? Naquele momento tão especial que ela não... E você fez parte disso. Você estava lá.
Eu estava aqui na cozinha, mas o bolo estava lá, que maravilha. Muito... A nossa entrevistada da semana passada, que foi a Drica, lá de Cascais, lá em Portugal, ela nos deu uma frase que eu amo. A culinária, ela é, antes de ser culinária, técnicas, design, apresentação, ela é comida afetiva. Isso mesmo. A comida nos traz muitos sentimentos diversos. A comida que tem o gostinho que era da minha avó, a comida que me lembra quando eu fazia altas refeições com as pessoas do meu primeiro trabalho, a comida do meu primeiro piquenique com meu amor, e por aí vão sentimentos. Então, o que vem hoje na trufa ou no bombom da Gigi Doces? Conta pra gente. O segredo é o brigadeiro de panela. A base é sempre o brigadeiro de panela. As pessoas perguntam, o que você colocou aqui industrializado? Eu falo, não. É brigadeiro de panela. Eu faço o brigadeiro de panela. Sabe aquele brigadeiro que você fazia na sua casa para comer no prato lá com a colher? Então, é esse aí. É isso aí. Panela. Uma coisa interessante, Gi, em cima do que a Carmen falou, a comida, ela gera memórias e desperta memórias, né? Então, de qualquer forma, você está entre passado e futuro, porque aquilo vai marcar de alguma forma. A gente tem uma trajetória sua, que você compartilhou com a gente no primeiro dia, você falou de como você se via daqui a 5 anos. Hoje, com uma receita secreta, que agora não é mais secreta, que é o brigadeiro de panela, que todo mundo já sabe, mas que é delicioso. É o número 1, né? É o que muitos quem é chocolatras por aí sabem. É que acaba ganhando. Como que você está nesse momento da Gigi Doce, em termos de se profissionalizar? Você falou que buscou ajuda, né, dessas redes de apoio, como Sebrae e Consulado, já entendeu toda essa parte de gestão e tudo. Como que está a questão da diversidade dos produtos, de profissionalizar esses produtos? O que aconteceu até aqui? E um ponto importante, quanto tempo você está com a empresa? Eu tô com a Gigi Doces há 3 anos. A gente vai fazer 4 anos. E assim, começou com uma trufa, um bolo no pote. Eu fui me especializar. O ano passado, junto com o consulado, a gente teve. Eu escolhi uma das especializações, data e validade, congelamento de produtos. Lembra que eu falei lá para vocês que no futuro eu quero ter lá a minha fábrica, tudo, né? E assim, como eu trabalho com muito chocolate, tanto o fracionado quanto o chocolate nobre, a gente sabe que a gente está passando ultimamente por conta do cacau. Então, eu trouxe um produto de volta para a Gigi Doces, ele retornou para a gente o mês passado, que são os salgados. Então, assim, nós trabalhamos com doces e também os salgados agora. Legal. A gente já está disponibilizando eles no Kit Festa. Essa semana a gente já produziu eles em pacotinhos para se comercializar congelado para os clientes, já, né, para os comerciantes, vizinhos, já conheceu o produto. E a gente trouxe ele de volta porque eu lembro que eu vendia muito kit festa com salgado. Porque o cliente que chega na tua empresa e ele vê tudo, ele não tem para que ir para outro lugar. E eu sentia assim que faltava algo. Eu falava, não, eu quero que esse cliente venha a mim e ele consiga tudo o que ele quiser aqui. Então, a gente trouxe o salgado de volta. Então, hoje o kit festa, ele vai com bolo, docinho, salgado. Um spoiler aqui, estamos nos preparando para a entrada aí no iFood. O ano passado eu estudei no iFood, mas não tinha muita experiência. Então, fui estudar um pouquinho mais, né? Eu fui agraciada com uma bonificação maravilhosa de um freezer, né? E me ajudou muito a gente aqui. Aí estou estudando sobre espatulagem de bolo, que eu quero trazer outro tipo de espatulagem, buscar várias classes, né, na verdade. E além. E uma novidade, assim, as meninas de casa estão super envolvidas. Estou trazendo a minha filha para trabalhar comigo, a mais velha, e a gente vai virar aí a tão sonhada empresa. Enorme, gigante, e para disponibilizar revenda para todo mundo que quiser. Que legal. Aonde essa mulher vai parar, hein, Raquel?
Oh! E tudo começou com uma trufa no farol. Olha que legal. E eu vou dizer que ela está me devendo coxinhas, porque ela fez um stories com coxinhas. Eu entrei lá e falei para ela: cadê a minha? Ai, foi mesmo. E Tá me doce, devendo. muitos doces. E tudo isso para dar aquela notícia da sexta-feira, que é muito cruel quando é minha vez. Chegamos a 25 minutos, nosso programa está pertinho de acabar, mas com a gente nunca acaba, né? Porque olha só, trouxemos a Gigi de volta, descobrimos que ela evoluiu. Gente, a gente conversou com ela em novembro. Sim. Olha isso. De novembro para abril do ano seguinte, o quanto essa mulher caminhou, o quanto essa mulher cresceu, o quanto ela já está multiplicando e ela volta sempre aqui para contar a história. Então, já começa aí, Raquel, a encaminhar para o nosso final, mas já vai ficar a dica da Páscoa com a Gi. É isso aí. Bom, eu queria só, antes da gente fechar, Gi, você comentou aqui que foi agraciada com uma bonificação de um freezer. Isso teve a ver com os parceiros que você teve aí a oportunidade, né, de se desenvolver na Gigi Doces? Sim. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Foi no meu último curso que eu falei para vocês que eu fiz agora, né? Esse apoio assim é geral. No fim do curso, né? No meio do curso você passa para eles a necessidade do seu empreendimento, o que te ajudaria naquele momento. E assim, quando chega ao fim do curso, eles maravilhosamente nos presenteiam com um produto que ajuda a sua empresa. E o meu era o freezer, porque eu queria aumentar a escala de produção e eu queria ter um freezer para congelar os meus produtos. E eu fui agraciada, eu sou muito grata. E nos ajudou muito, muito. Porque antes eu podia produzir em grande escala, mas não tinha condições de ter estoque. Hoje eu posso. Que legal. Esse foi do consulado? Foi do consulado. Foi do consulado. Olha que legal, que belo incentivo, né? Além de A atuação do Consulado da Mulher, eu já venho de longe. Eu fiz um trabalho muito legal dentro de uma universidade, junto ao Consulado da Mulher, lá no Jardim Ângela, no período de 2004, 2005, e de lá eu já venho observando, e olha aí a prova materializada de que o Consulado da Mulher veio para ficar, e muitas mulheres saem de lá, outras pessoas, né? Mas vamos começar a despedir, vamos começar a pedir redes sociais da Gi, e quando começa a encomenda de ovos de Páscoa? Já estamos com o cardápio disponível, tá? Já está lá lá no nosso Instagram. Estou postando diariamente. Então, assim, eu já liberei a lista dos ovos maiores. Amanhã a gente lança as lembrancinhas, como eu disse para vocês, para que a gente possa atender todos os clientes. De repente, o cliente quer presentear várias pessoas, então ele dá uma lembrancinha para cada pessoa. De repente, ele quer presentear com um ovo gigante, vai encontrar lá também. Então, tem ovo grande, tem pequeno, tem lembrancinha, tem mimo para as empresas também, que a gente está com a nossa linha aí corporativa, né? Já para a gente, semana que vem, a gente já lança as fotos para as empresas poderem presentear os seus funcionários. E está lá disponível. Deixa o seu Instagram para a gente, Gi. @GIH Doces, tá? Gigi Doces, o nosso Instagram. Lá vocês vão encontrar de tudo um pouquinho. Que legal. E a gente vê também que tá mais profissional, né? Também você trabalhou essa questão da comunicação visual, tenho acompanhado lá as embalagens, muito legal. A gente passou por uma mudança, né, dona Raquel? De marca visual, né? Foi maravilhoso, trouxe uma seriedade grandiosa para minha empresa. Eu pude sentir essa diferença, sabe? A seriedade que a marca traz. E agora está nas embalagens também. E a gente está trazendo mais coisinhas aí, mais novidades. Que legal.
Legal. Bom, eu fico muito feliz de ouvir, de certa forma, de fazer parte, sim, desse seu processo também, né? Nós aqui, quero desejar muito sucesso para você, Gi. Eu queria só, para finalizar a sua fala, que você deixasse um conselho aí para essas mulheres que estão começando assim do zero. Mulheres, eu vou falar para vocês o conselho que eu levo para minha vida. Toda a vida eu sonhei, só que eu sempre distribuí meu sonho na mão de várias pessoas. Até que um dia eu entendi que o sonho era meu. O sonho é teu. Você vai ter várias pessoas para te ajudar, mas não se esqueça disso. O sonho é seu. Você tem que levantar, você tem que ir para cima, você tem que buscar ajuda quando você precisa, escutar as pessoas que te rodeiam, pessoas experientes. A vida vai trazer muitas pessoas ao seu redor. Escute pessoas que têm mais experiência que você, que podem te ajudar. Eu falo que a gente nunca sabe tudo. A gente tem que sempre estar aberto para conhecer, para aprender um pouco mais. E o sonho é nosso. Eu falo que o meu sonho é meu. É meu gente. sonho até o fim. E meu eu legado. muito. Olha, o meu sonho é meu. O sonho da Raquel é da Raquel. E o nosso sonho é continuar trazendo informação, buscando pessoas especiais como agir e ajudar as mulheres a crescer, a empreender e trazer a nossa economia lá em cima. Eu me despeço aqui hoje com o meu coração muito aquecido, uma vontade enorme de comer chocolate, é claro, mas foi mais um 40 a mais, sextou com elas, para cima, com muita informação. E aqui o meu muito obrigada, Raquel. Nossas redes e onde é que as nossas ouvintes podem nos encontrar? É isso aí, gente. Nós temos o nosso Instagram, 40 mais, MAIS, 40 mais estou com elas. A gente tem também o YouTube, o canal do YouTube, para quem perdeu o programa, perdeu a reprise, que vai ao ar às terças-feiras na rádio, a gente tem também lá no nosso canal, para quem quiser ver, quiser acompanhar aí, entender um pouquinho mais, a gente coloca lá. E a gente tem também o nosso canal direto aqui do nosso e-mail, 40 mais mis@gmail.com. Se você quiser entrar em contato com a gente, compartilhar a sua história, será um prazer receber vocês. Hoje o programa foi maravilhoso. Gi, queria te agradecer e desejar muito sucesso. Foi muito bom falar com você novamente e ver que nesses meses aí você já teve uma evolução e daí você vai deslanchar. Eu tenho certeza disso. Muitíssimo obrigada. Obrigada aí aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes maravilhosas. Até sexta-feira que vem para mais um 40 a mais. Sextou com elas. Até mais, gente. Até.